Então, irmãos, vamos continuar aí, né? Estamos falando aqui sobre né, as revelações existentes nas Escrituras sobre as igrejas, né? Já falei aí 10 minutos sobre as revelações, e nós vamos terminar aqui agora, porque nós entramos nas últimas revelações que o Senhor Jesus fez sobre a igreja, que estão contidas, né, ali no Apocalipse, né? No Apocalipse, que fala exatamente no capítulo 2 e no capítulo 3, que vai falar exatamente sobre as cartas endereçadas às 7 igrejas, né? A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, né? Filadélfia, Laodiceia, Sardo, né? Todas elas, Tiatira, não é isso? Que nós sabemos que são cidades lá da Turquia, tanto na antiguidade como até hoje, né? Certo? Todas elas estão lá na Turquia. E nós sabemos que em todas essas cartas existe ali um elogio, né? Digamos assim, para as cartas elas são dirigidas ao ministério, né? Ao anjo, e são dirigidas também às igrejas, né? Claro, aos irmãos, principalmente ao ministério, para que ele seja vigilante, né? Porque se o ministério não avisar a espada e ela vier, está escrito lá em Ezequiel, né? Que o Altíssimo vai cobrar o sangue, né? Não vai ser de quem foi atingido pela espada, não. Vai ser do atalaia que não avisou que a espada viria, certo? Então isso aí também é um mistério, né? É um segredo exatamente da igreja, um segredo exatamente daquilo que nós estamos falando aqui, né? É, ali no, ali no Apocalipse 1, de 11 até o 20, nós vamos ver que o Senhor Jesus diz para o João, né, que ele escrevesse o que ele estava vendo, o que ele viu, o que ele estava vendo, o que ia ser revelado para ele, né, das coisas que iriam acontecer. Porque o João viu o Senhor Jesus, né, na sua identidade verdadeira, né, e o Senhor Jesus então falou com ele que ele escrevesse o que ele ia ver, o que ele ia ser revelado a ele. Ele disse o quê? O mistério, né, o segredo dos castiçais, que são as igrejas, né? E o mistério ou o segredo dos anjos das igrejas, né? Que é exatamente o ministério, né? Que é o mensageiro, né? Anjo significa o quê? O mensageiro. Mensageiro é o ministério, né? Então nós vemos que ele começa lá com Éfeso, né? Então nós vemos ali, lendo ali a igreja de Éfeso, nós vemos que o ministério está sendo elogiado, né? Que são coisas comuns, né? Digamos assim, tudo aquilo em todas as igrejas que foram escrito, né? Tem ali promessas, né? Tem elogios e tem correções. Só não tem correções para duas igrejas, né? Que é Filadélfia e Tiatira, né? Certo? Que exatamente está escrito lá, nós sabemos exatamente o que é, né? Então aí é o seguinte, no caso de Éfeso, nós podemos adiantar aqui, né, que ali o ministério ele teve uma correção, porque ao que tudo parece ele estava relaxando os ensinamentos, né? Estava se esquecendo de coisas importantes, né? E aí então ele estava sendo corrigido contra, digamos, doutrinas que estavam aparecendo ali que ele não estava combatendo, né? Em quase todas elas acontece isso aí, né? Então, em Éfeso, entende-se que aquilo ali, inclusive é o próprio sentido da palavra, né? Que significa exatamente relaxado, né? A deriva. Então, o ministério estava exatamente relaxado. Então, o nome da igreja tem alguma coisa que ver com aquela correção que foi feita ou com aquele elogio, né? E a igreja de Esmirna, né? Esmirna significa mirra, né? É uma coisa amarga. Mirra é uma coisa amarga, né? Porque Esmirna exatamente atravessou uma grande perseguição, né? É um tipo, né? Essas 7 igrejas são tipos,
são modelos, né, de igrejas que poderiam aparecer e que vão aparecer no futuro, né, da igreja, que iriam aparecer, né, e tem aparecido. Pérgamo, né, significa torre elevada, não é isso? E também casamento sólido. Então, lá em Pérgamo, o que aconteceu? O ministério, ele estava absorvendo doutrinas, né, das religiões e dos governos, né? Estava recebendo doutrina, inclusive estava tolerando, né, algumas doutrinas que nós sabemos exatamente quais são, né? Certo? E havia ali a correção. E em Tiatira, que significa, a palavra significa fêmea dominante, né? Ele está ali denunciando que o ministério estava tolerando, né, Jezabel, né, a mulher que se dizia profetisa, né, que estava ensinando exatamente ali teorias, né, doutrinas contrárias à palavra, né. Sardo significa restauração, que foi uma tentativa de restauração que houve exatamente em Sardo por causa exatamente né, que tanto o ministério como a igreja estavam absorvendo doutrinas contrárias, né, à palavra. Filadélfia, que significa amor fraternal, que é uma igreja que só tem elogios para ela, né? E Laodiceia significa direitos do povo, né? Opiniões do povo, ou seja, o ministério, ele estava mais preocupado em se adaptar às opiniões do povo do que corrigir, né, a forma vil de viver do povo, né? Como diz Pedro, né? A sua forma vil de viver, né? Então estava absorvendo as opiniões do povo, os direitos, né? A justiça humana, né? Introduzindo exatamente dentro da igreja o que contraria a doutrina, né? Certo? Então nós vemos então, né, irmãos, que lendo aqui rapidamente cada uma das igrejas, aqui no Apocalipse, nós vamos ver, né, que o que é comum é que existe, né, um elogio, né? Esse elogio é para quem? É para as virgens prudentes que tem ali, né? Certo? Que a igreja nós sabemos que ela tem virgens prudentes e virgens loucas, né? Então aqueles elogios é para as virgens prudentes, para aquelas pessoas que estão levando a sério, né? Que realmente se entregaram ao segredo da piedade, né? Ao mistério da piedade, se entregaram a Jesus, se entregaram à igreja, se entregaram à palavra, né? E estão vivendo, né, esta palavra. E as correções são para as virgens loucas, né? Que estão colocando tropeço para o ministério, tropeço para as virgens loucas, as virgens prudentes, né? E o ministério está tolerando essas virgens loucas, né? Conforme nós vemos aqui em todas elas, né? Com exceção de Laodiceia e Esmirna, né? De Filadélfia e Esmirna. Então, aqui no caso de Efésios, né, no capítulo 2, no versículo 5, o que ele diz aqui? Ele está fazendo uma correção muito séria para o ministério. Porque ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, né? E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o ministério que não leva a sério, né, a sua missão, o que acontece? Seu castiçal é tirado, né, conforme está escrito aqui, né, e nós acreditamos. Irmão, nós vamos parar por aqui, eu vou continuar com outro vídeo, porque nós temos que terminar aqui esse assunto, tá certo? Já já eu volto.